que é a cultura de telemedicina? É integrar a telemedicina de forma tão natural e consistente nas práticas de saúde que ela se torne parte do cotidiano das pessoas, de forma geral. Tanto dos profissionais de saúde, dos médicos, quanto para os pacientes. Afinal de contas, o foco, né, da medicina, da telesaúde, da telemedicina, são os pacientes. Então, a telemedicina ela é uma ferramenta de cuidado, de atenção à saúde. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que essa ferramenta está disponível, que ela é útil e como ela pode ajudar as pessoas. Então, isso é estabelecer essa cultura. E parte de nós, profissionais de saúde, dos médicos principalmente, colocarem essa ferramenta como algo disponível e como os pacientes podem utilizar ela da melhor maneira, da forma correta. Bom, então a primeira parte, o primeiro ponto para a gente estabelecer essa cultura da medicina é a adesão dos profissionais médicos, tá? Afinal de contas, estamos falando de telemedicina. Então, eu entendo que tem que partir do médico esse incentivo, essa divulgação, né, da ferramenta para o público de forma geral, tá? Mas como os médicos vão aderir à telemedicina? Então, a gente primeiro tem que estabelecer para os médicos que a telemedicina é confiável, tá? E também ela é eficaz. Então, confiança e competência, tá? Da ferramenta, da telemedicina. E como é que o médico vai ganhar confiança e vai ter habilidade para utilizar essa ferramenta? Através de capacitação, de conhecer as ferramentas para utilizar a telemedicina, para você fazer uma teleconsulta de maneira adequada, entender também a legislação, saber que existe uma lei da telesaúde, que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que estabelece as normas e as regras do jogo. Além disso, o que eu vejo que é muito importante é o médico começar a integrar a telemedicina no seu dia a dia, do teu consultório, da sua instituição, da sua prática clínica. Então, o médico utilizando a ferramenta telemedicina, ele utilizando ela no seu dia a dia, como ele utiliza o estetoscópio, como ele utiliza um aparelho de ultrassom, ele se capacitando para utilizar essa ferramenta, ele vai cada vez mais ver o momento adequado, correto de utilizar essa ferramenta, de ofertar isso para os seus pacientes, tá? E assim mostrando que pode melhorar ainda mais o seu atendimento, o cuidado do paciente ao longo do tempo, tá? Outro ponto importante é uma questão de mentalidade, né? Ter uma atitude positiva em relação à telemedicina. Eu lembro lá atrás, lá em 2020, quando começou a poder utilizar a telemedicina para teleconsulta, a maioria dos colegas ainda tinha uma atitude negativa em relação à telemedicina. Não, isso aí não dá certo, isso aí não tem como funcionar. Hoje, felizmente, porque foi estabelecido uma cultura do uso da telemedicina entre os médicos, mais médicos começaram a utilizar, mais se falou de telemedicina. Tem canais, né, do YouTube, como o meu, falando sobre telemedicina, tem cursos, como o meu curso também de capacitação de formação em telemedicina, que ajudaram nesse processo que a ferramenta se tornasse mais conhecida entre os médicos. E os colegas médicos começaram a ver que um colega dele, um outro especialista, estava utilizando e ele começou a ficar atento a essa ferramenta. Então, você tem que mudar o seu pensamento em relação à novidade, à inovação, tá? Então, quem tem um pensamento ainda muito, assim, restritivo, não quero saber disso, vai ser mais difícil. Então, se você se abre a possibilidade de aprender mais sobre essa ferramenta, já é uma atitude mais positiva. Se você já usa, você precisa entender que você pode estar utilizando ela de forma inadequada ainda. Se você está utilizando telemedicina através de ficar respondendo mensagem no WhatsApp, né, fazendo consulta pelo WhatsApp, está errado. Você precisa formalizar esse atendimento. Então, quando a gente fala de estabelecer uma cultura da telemedicina, também não é fazer telemedicina de qualquer maneira. É fazer telemedicina da maneira adequada, da maneira correta, dentro do que preconizam as normas, a resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 2314 de 2022, e também a lei da telesaúde. E quando a gente fala dos pacientes, como é que vamos trazer essa cultura para os pacientes, essa adesão dos pacientes ao uso da ferramenta da telemedicina? Então, é muito importante lembrar que o uso da telemedicina deve ser algo que você oferta ao paciente
ele pode optar pela telemedicina, tá? A autonomia do paciente deve ser sempre respeitada. Você pode ofertar a ele a telemedicina. E como médico, você sabe qual é a situação mais adequada ou não para utilizar a telemedicina. Então, olha, isso aqui é bom para a telemedicina, isso daqui não é o mais adequado. Então, a autonomia, tanto do paciente quanto do médico, deve ser respeitada para o uso da ferramenta. Mas, se o paciente não conhece a telemedicina, não sabe que existe essa possibilidade, ele não vai utilizar, ele não vai optar por isso. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, esclarecer sobre o uso dessa ferramenta, popularizar ela entre os nossos pacientes. Então, quando você mostra que a ferramenta da telemedicina é uma ferramenta confiável e segura para os pacientes, que eles têm ali a questão do sigilo das informações, que a qualidade do atendimento é preservado, porque esse profissional está utilizando as ferramentas corretas, foi capacitado, e você faz isso com uma comunicação clara, vai ser mais efetivo isso daí, tá? Então, a gente pode esclarecer ao paciente que você está utilizando um prontuário eletrônico com ferramentas adequadas para a telemedicina, para fazer uma videochamada com segurança dessas informações, criptografia das informações, acesso restrito à sala de teleconsulta. Assim você vai trazer mais segurança. Ele vai receber os documentos no e-mail pessoal dele, então ele vai entender que todo esse processo é seguro, tá? Você tem que fazer a parte de educação e empoderamento do paciente em relação à ferramenta, tá? Muitos pacientes, eles podem desconhecer as possibilidades da telemedicina e acabar se sentindo inseguro enquanto a realização de uma teleconsulta, por exemplo. Então, é crucial a gente educar os pacientes sobre os benefícios da telemedicina e também instruí-los sobre como acessar e utilizar as plataformas de forma adequada. Outro ponto que é fundamental, esse ponto aqui é o que mais interessa às pessoas, é a questão da comodidade, né? Então, olha, você vai ter acesso facilitado ao seu médico, aonde você estiver, na hora que você precisa, claro, né? A gente tem que também orientar sobre algumas questões. Local adequado para fazer essa teleconsulta, que seja silencioso, privativo, que ele tenha uma boa conexão de internet, que a luz seja adequada. Então, cabe ao profissional médico também orientar ele sobre isso. Mas, de forma geral, a telemedicina é justamente isso, né? Ela quebra barreiras geográficas, quebra a questão de dificuldade de agendamento, então ela pode ser uma ferramenta que traz mais agilidade para o paciente para ter acesso à saúde. E com isso também diminuindo questões relacionadas a deslocamentos, que pode gerar um custo muito grande para o paciente. Então, você vai mostrar para o paciente que a telemedicina é uma ferramenta conveniente e que é menos dispendiosa do que um atendimento presencial. Claro que eu, como professor de semiologia médica, e também um profundo admirador do trabalho do professor Selmo Serrano Porto, né, o mestre da semiologia médica no Brasil, eu concordo que o atendimento presencial, o atendimento clínico in loco, né, presencial, sempre vai ser a ferramenta padrão ouro do médico, né? O atendimento padrão ouro é o atendimento presencial. Porém, se nós utilizarmos a telemedicina da maneira adequada, nas indicações corretas, você também vai estar prestando um atendimento adequado. E, no meu ponto de vista, é muito melhor o paciente ter um acesso rápido a um atendimento médico, para uma orientação, até mesmo para falar para esse paciente, olha, você precisa ir no atendimento presencial, do que ele se automedicar ou ele ficar horas e horas esperando para que aquela situação melhore ou piore para ele procurar um atendimento, tá? Então, a telemedicina faz com que a gente ganhe tempo. Isso daí pode ser crucial em algumas situações relacionadas à saúde e de você fazer uma intervenção mais rápida. Então, o bom senso do médico e a sua capacitação vai ser muito importante para o bom uso da ferramenta da telemedicina.